E aí, pessoal? Rafael Bandeira dos Santos, ex-presidente do Grêmio, disse certa vez: o futebol é dinâmico. E é dinâmico. E hoje nós vamos falar da corrida, e é uma corrida de velocidade pelo centroavante do Grêmio. Nomes, possibilidades, propostas que já foram feitas e tudo por um motivo. Porque Diego Souza machucou. Desde os 17 minutos do segundo tempo de ontem até agora, o tempo passou mais rápido e é sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos lá, gente. Esse assunto é forte. Por quê? 17 minutos do segundo tempo, bola alçada lá, Diego Souza, que vinha fazendo um grande jogo contra o Flamengo, tenta arrancar, sente o posterior da coxa, cai e faz o seguinte sinal: abriu. Lembra? Abriu. E a gente sabe que no futebol esse sinal é de que houve uma lesão muscular de posterior da coxa. Não precisa ser expert, não precisa ter feito curso de medicina para saber. Problema. Teremos um jogador muito tempo tendo que fazer uma recuperação. E aí se olha e analisa o grupo do Grêmio e se vê o seguinte: não é um jogador, é o jogador. É o único jogador que o Grêmio tinha para a função. O Grêmio, que gasta 12 milhões por mês, tinha um centroavante que ia muito bem para a função, para encarar um campeonato em cima do outro, um jogo em cima do outro, uma tabela terrivelmente difícil que a pandemia acabou criando para os clubes brasileiros. Mas a gente já sabia disso. Isso não aconteceu ontem. A tabela a gente já sabia. A gente já sabe que termina dia 24 de fevereiro e que tem jogo quarto e domingo. A gente já sabe disso. Isso não foi inventado. O dinamismo do futebol do Rafael Bandeira é pela informação que nós vamos passar agora. Dos 17 minutos até agora, o Grêmio acelerou o processo de tentativa de contratação. E algumas informações foram chegando e a gente precisa vir aqui e conversar sobre elas. A primeira delas é que um dos nomes que estavam, sim, dentro do projeto do Grêmio é o Kleber, do Ceará, que foi negado, mas que estavam, sim, dentro do projeto do Grêmio de contratação. E vocês sabem por que não avançou? Porque ele é um jogador que não é barato, obviamente, tem 23 anos, está fazendo uma boa temporada no Ceará, fazendo gols, fez gol inclusive no próprio Grêmio. Giraria aí, segundo essa informação, em torno de 10 milhões de reais, o que eu não acho nada demais para um centroavante. Se ele vingar aqui, ele vale 4 vezes isso no mínimo, mas ele jogou a Copa do Brasil. E aí, segundo essa minha fonte, o Grêmio deu uma parada na negociação porque o Grêmio não entende que seria útil um jogador que não pode jogar a Copa do Brasil pelo Grêmio. Vem cá, gente. Se o jogador vai vir para o Grêmio e o Grêmio está pensando na Copa do Brasil desse ano, o Grêmio não tem convicção para contratar esse jogador. Porque não vai contratar um centroavante por um ano para jogar 3 competições. Está contratando por um projeto. Ele tem 23 anos. O fato dele não poder jogar a Copa do Brasil não pode impedir do Grêmio insistir na sua contratação, se essa é a convicção do próprio Grêmio. Mas a informação é essa. Eu prefiro acreditar que o Grêmio não está contratando porque é muito caro ou porque não acredita no jogador e tal, mas não por isso. Mas enfim, é o que rola e é o que a gente tem que vir aqui para comentar, porque a gente tem que vir aqui para contar o que a gente ouve, não o que eu penso sobre tudo. Senão fica um saco aqui ficar sempre dizendo, dando palpite, carimbando tudo que é informação. Não, a informação é essa. Então, vamos ficar com ela. A lesão do Diego Souza, claro que a gente sabe que isso pode mudar, que a recuperação muitas vezes, sobretudo de um jogador experiente como ele pode, só que ela assusta demais nesse momento. E essa aceleração que o Grêmio precisou fazer também indica outras situações. O Grêmio quer alguém que chegue jogando, porque sabe que precisa fazer isso urgentemente. Domingo tem jogo contra o Vasco já, o Grêmio vai com o Isaac nesse jogo, nós vamos fazer um conteúdo só sobre isso, sobre a escalação do Grêmio e também a projeção do Grêmio para a partida. Mas
O Grêmio precisa de um jogador que chegue jogando, que esteja voando agora. E só pode contratar no mercado interno. Basicamente na Série B do Brasileiro, porque na Série A tem que negociar com times mais fortes e aí naturalmente o valor custa mais. Então, teremos muitas novidades nas próximas horas. A corrida começa com o Kleber na frente, mas outros nomes estão aparecendo e sempre que aparecem a gente vem aqui para colocar para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. A corrida começou.